Nós acabamos de ler Mateus, capítulo de número 13, do versículo de número 24 até o versículo de número 30. Esse texto é uma parábola de Jesus que ela é conhecida como o trigo e o joio. A parábola diz o seguinte, que Jesus ele fala que o reino dos céus é semelhante, é parecido com aquele homem que pega sementes boas, vai no seu campo e sai jogando essas sementes boas. Bom, a palavra vai dizer que o homem vai lá e na hora que ele está dormindo, o inimigo entra no meio daquele campo e joga o joio no meio do trigo e sai. Esse texto mostra pelo menos dois tipos de pessoas. Aqui, um é chamado de trigo, e o trigo é aquele alimento fundamental, né? Trigo quando tem alta, vários alimentos aumentam, porque muitas coisas que nós comemos todo dia é derivado do trigo, né? Então ele fala que a pessoa é o trigo, porque o trigo foi semeado pelo próprio semeador, mas ele fala do joio. E o joio e o trigo, eles são parecidos. Eles são parecidos, mas existem diferenças, né? E o que o semeador semeou não foi joio, foi trigo, mas o joio cresceu no meio. Então ele vai dizer que os servos chegaram para aquele dono daquela propriedade e falou assim, bom, quer que a gente arranque o joio? Para o joio não atrapalhar o crescimento, o desenvolvimento do trigo? A gente vai lá e arranca. Imagine só, a gente está semeando aqui um campo bem grande, tem um monte de joio espalhado, a gente vai lá e arranca. Por quê? Porque eles são parecidos, mas não são iguais. Parecido não é igual. O trigo, ele quando vai crescendo e ele vai dar o fruto, ele deita, ele se curva, ele vira. O joio não, o joio fica de pé. É diferente. O Senhor falou assim, não, deixa os dois juntos, porque pode acontecer de você ir tirar o joio e arrancar o trigo junto, então vai ser prejuízo. Deixa os dois juntos. Porque na hora da colheita, nós vamos separar o que é joio e o que é trigo. O que é trigo a gente coloca no nosso armazém, o que for joio a gente queima e joga fora. Bom, o texto ele é claro. O que Jesus está dizendo? Que existem pessoas que elas são como joio e existem pessoas que são como trigo. A aparência igual, são parecidos, mas são diferentes. A essência é diferente. Bom, não tem como nós falarmos de um texto como esse e nós não pensarmos nas pessoas que nós convivemos, né? Você vê, por exemplo, na igreja tem, todo mundo ali se olha assim, você fala, todo mundo aqui é igual, todo mundo aqui é irmão, todo mundo aqui serve Deus. Só que Deus conhece a essência de cada um, inclusive a minha e a de vocês. Deus sabe. E quando o dono da fazenda falou, deixa os dois juntos aí, não significa que o dono da fazenda queria que o joio simplesmente permanecesse ali, podendo contaminar o trigo, não. O que ele estava deixando era dando para o joio a oportunidade dele se converter de verdade e se tornar como um trigo. Então, às vezes na igreja a gente olha assim e fala, aquela pessoa ali, olha, só Deus para ter misericórdia. Só Deus dá trabalho, faz fofoca, arruma confusão. Mas Deus deixa a pessoa ali. Porque enquanto ela está ali dentro, Deus está dando oportunidade para ela. A gente pensa nas pessoas que já passaram aqui, só no período em que vocês estão aqui. Quantas pessoas não passaram aqui? E essas pessoas que passaram aqui dentro e que tiveram o tratamento, foi dado para elas oportunidade. Ou para ela se converter, sair daqui como um trigo, né, convertido, coração regenerado. Ou a pessoa vai sair do mesmo jeito que ela entrou. É o joio. O trigo, ele quer se converter. O trigo, ele quer que Deus faça dele uma pessoa melhor, uma pessoa diferente. O joio não. O joio é aquela pessoa que é dono da verdade. O joio é aquela pessoa que para ele não tem que mudar. Como assim eu não tenho que mudar? Eu preciso mudar. E eu preciso mudar
eu percebo que eu preciso mudar todos os dias. E se amanhã eu estiver numa condição melhor do que hoje, na presença de Deus, ainda assim eu terei que melhorar. Porque nós aqui, e ninguém vai atingir um nível de perfeição. Não preciso mais mudar. Todos nós precisamos mudar. Então o trigo é aquela pessoa que reconhece: não sou perfeito e eu preciso mudar todos os dias. Eu preciso me converter. O joio, ele está dizendo o quê? Não, eu sou assim, eu sou desse jeito, eu estou aqui porque Deus me pôs aqui. Na verdade, não. Deus está dando oportunidade. Então esse texto, quando ele fala assim, não vou arrancar, deixa para aquele grande dia, o que o texto está dizendo? Que enquanto nós estamos vivos, enquanto nós estamos aqui na terra, nós temos a oportunidade de sermos transformados em trigo na presença de Deus, em dar frutos bons. Enquanto nós vivemos, nós temos essa oportunidade. E a gente não pode desperdiçar essa oportunidade. Por quê? Porque o texto fala assim, vai chegar um dia que é o dia da colheita. E nesse dia da colheita vai ser separado trigo e joio. E o joio será queimado. O que o texto está dizendo? Que Deus ele é compassivo, ele dá oportunidade, deixa ele aí, deixa o cara aí para ver se ele se converte. Mas chega uma hora que Deus fala assim, agora é o juízo. Agora nós vamos sentar e nós vamos prestar contas. E esse dia vai chegar mais cedo ou mais tarde para cada um de nós. Nós estamos vivos, mas no dia que nós fecharmos os olhos, acabou, meu amigo, é o juízo. É perante Deus que nós vamos apresentar. E lá Deus vai falar se a gente aqui na vida foi joio ou foi trigo. E eu espero em Deus que naquele dia ele olha para mim e fala assim, você foi um trigo. Espero que Deus olhe para cada um aqui e diga isso naquele grande dia, você foi um trigo, cheio de imperfeições, mas você estava lá, se curvando, pedindo minha misericórdia, buscando a minha presença. Né? Então, enquanto nós estamos vivos, nós temos a oportunidade. E aqui fala que vai chegar o dia. Daí sim, quando chegar esse dia, ele chama esse dia como o dia da colheita, né? O dia da ceifa. Vai chegar o dia da colheita, o dia da ceifa. Daí lá vai ser separado. Para um lado o trigo, depois o joio para o outro lado. Então, que a gente possa aproveitar as oportunidades, né? O fato de nós estarmos aqui, isso aqui é uma oportunidade que Deus está nos dando. O fato de nós estarmos ouvindo essa palavra, né? Essa palavra tem que ficar aqui dentro do nosso coração. Meu Deus, eu preciso ser como um trigo, eu preciso ser diferente na presença de Deus, eu preciso melhorar, eu preciso mudar. E a gente tem que buscar essa mudança diariamente nas nossas vidas, né? E percebe que o trigo foi semeado, né, no campo, e o joio apareceu lá no meio. No meio ele apareceu. Né? O inimigo, aqui fala que o inimigo semeou, lá no meio. E apesar do trigo estar no meio, ou melhor, apesar do joio estar no meio do trigo, aquele não mudou. Ele permaneceu da mesma forma. Então existem pessoas que infelizmente vão entrar daqui e vão sair daqui do mesmo jeito, sem se converter a Deus. E eu espero em Deus que o Senhor possa ter misericórdia das nossas vidas e nos ajudar a de fato sermos diferentes, né? Sermos como esse trigo aqui na presença do Senhor. Amém? Então que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.